e finalizar nosso programa, né? Nosso programa termina justamente com a fiscalização, né, da atividade financeira. Começamos o curso, né, falando sobre o que era atividade financeira. Então, o que é atividade financeira? Né? Você estudou lá, a gente perguntou no primeiro dia de aula. Né? É atividade de arrecadação, né, de realização, né, obtenção, lembra da obtenção, arrecadação e realização dos gastos públicos. Então a gente estudou, né, as receitas públicas, estudamos as despesas públicas e o orçamento público. Então, a, né, atividade financeira, né, praticada pelo Estado, aí, Estado, União, Estados, municípios, né, Distrito Federal, ela compreende as receitas, as despesas e o orçamento. Tá bom, mas quem é que vai fiscalizar se as receitas foram todas arrecadadas? Se cumpriu-se a lei, né? A gente viu que tem a lei é a base de todo o direito financeiro. Quem é que vai fiscalizar se as despesas obrigatórias foram gastas, né? Você viu, aprendeu que existe um percentual mínimo de gastos com saúde, um percentual mínimo de gastos com educação. Quem é que vai fiscalizar isso? Quem é que vai fiscalizar, né, se o orçamento foi todo atendido ou não foi atendido, né? Veja que agora, né, semana passada, salvo engano, o Tribunal de Contas da União deu um parecer favorável para aprovação das contas, né, da Presidência da República do ano passado, certo? Favorável com algumas restrições, mas foi favorável. Então, veja, né, existe um controle, né, dessa atividade financeira. Alguém, né, ou algumas pessoas, melhor dizendo, fazem o que a gente chama de controle da atividade financeira. Esse controle até é um pouco falho, né, a gente comentou isso na aula passada, mas em tese, pelo menos, ele existe. Então, esse é o nosso último assunto que a gente começou a falar na aula passada e acho que finalizamos hoje aí. Né? Então, existe um chamado controle da atividade financeira. O que é o controle? Né? É o sistema de verificação, né, das contas públicas. Então, eu preciso, né, verificar a legalidade. Né? A Constituição Federal trabalha isso no artigo 70, né, da Constituição Federal. Eu preciso fiscalizar a contabilidade, as finanças, o orçamento, o patrimônio, né, das entidades da administração direta e indireta. Eu vou olhar o quê? Eu vou olhar a legalidade, eu vou olhar a economicidade, né, eu vou olhar a aplicação de renúncias, né, de receitas. Então, eu preciso, né, fazer o que a gente chama de controle da atividade financeira. Tá? O controle da atividade financeira, né, e das outras, né, questões, ele é feito por um sistema, ok? Então a gente viu que tem 3 sistemas de controle, na verdade, das atividades financeiras. Na verdade, por 3, não por um, né? O chamado controle interno, ou sistema de controle interno. O chamado sistema de controle externo e o chamado sistema de controle privado. O sistema de controle interno é aquele criado pelos próprios entes, né? Então, o sistema de controle interno é aquele criado pelos próprios entes públicos, né? Poderes públicos. A Constituição Federal, né, estabelece que os sistemas, né, que os poderes, perdão, vão estabelecer, né, manter sistemas de controle interno. Artigo 74.
da nossa Constituição Federal. Olha o que diz o artigo 74. Os poderes legislativo, executivo e judiciário manterão de forma integralizada sistema de controle interno, com a finalidade de avaliar o cumprimento das metas previstas no PPA, né, a execução dos programas de governo e de orçamentos da União, comprovar a legalidade, avaliar os resultados quanto à eficácia, né, e eficiência da gestão orçamentária, finalidade patrimonial dos órgãos e entidades da administração federal, bem como a aplicação dos recursos públicos por entidades de direito privado. Exercer o controle de operações, avais e garantias e apoiar o controle externo na sua missão institucional. Então, existe, né, sistemas de controle internos criados por cada poder. Um grande exemplo disso, né, é o sistema de controle interno da União, que você conhece, né, é a CGU, né, a Controladoria Geral da União, é um sistema de controle interno do Poder Executivo Federal, ok? Cada ente, cada poder vai ter o seu próprio sistema e o seu próprio nome, né? Então, normalmente, nos poderes estaduais estão, né, nas secretarias de controle interno, né? Não importa o nome, o que importa é que vai ter que ter um sistema interno de controle, ok? Independente do seu nome. Esse sistema, né, ele vai apoiar o sistema externo e, se ele encontrar irregularidades, ele vai informar ao Tribunal de Contas, né? Obviamente, se for, né, da União, como a gente já falou, que a Constituição ela sempre trabalha, né, direcionando as suas questões, né, para a União, mas aplica-se no que couber aos controles, aos demais entes, né, estados e os demais poderes. Os responsáveis pelo sistema de controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela deverão dar ciência aos tribunais de contas da União, sob pena de responsabilidade solidária. Então, identificou alguma irregularidade, comunica isso ao Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas, né, inclusive da União, ele é, né, a gente já estudou, parte do sistema de controle externo. Então, o segundo sistema de controle é o controle externo, ou o sistema de controle externo. A quem compete o sistema de controle externo, né, dos poderes? Né? Ao legislativo. O legislativo, né, como representante do povo, é que tem competência de fiscalizar, né, ele que compete, né, esse sistema de controle externo, ok? Essa é a regra, certo? A regra geral compete ao sistema legislativo fazer isso. E para que serve o Tribunal de Contas? Né? Para auxiliar os nossos, né, membros do Poder Legislativo. Então imagine, né, o seu João das Couves, com todo respeito, né, o Zé da Esquina, que ganhou para vereador, ele tem capacidade de avaliar as contas, né, do prefeito, né? Muitas vezes não vai ter conhecimento técnico para isso, né? O deputado XYZ, será que ele vai ter conhecimento técnico, né? Vai saber legalidade, vai saber prazo, vai saber, né, percentuais para poder fazer avaliar se as contas estão sendo cumpridas? Não. Então ele vai, né, se apoiar ou ele vai ter auxílio dos tribunais de contas. Então os tribunais de contas, né, da União, né, para o Poder Legislativo Federal, e o do Estado, né, para os poderes legislativos estaduais e municipais, exceto no caso do Rio de Janeiro e São Paulo, que a gente já comentou, que possui Tribunal de Contas, né, municipal. Para os demais, né, municípios, eles se utilizam, né, ou eles são apoiados e fiscalizados pelo mesmo Tribunal de Contas estadual. Então, esses tribunais de contas vão ter a função de apoio, né, de auxílio aos poderes legislativos, ok? Tribunal de Contas, né? Artigo 71 estabelece, né? Tem a função de controle externo, ou de apoio ao controle externo, melhor dizendo. Então, se a gente for lá para o 71, está assim estabelecido, né? Controle externo a cargo do Congresso Nacional, leia-se Poder Legislativo,
será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas ao qual compete. Então, quais são as competências do Tribunal de Contas? Apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em 60 dias a contar. Falei para você que uma das questões que mais cai, né, sobre esse artigo é justamente misturar ou confundir a competência do Tribunal de Contas em relação ao Presidente da República. Observe que no inciso 1, o Tribunal de Contas ele só aprecia, ou seja, ele vai dar parecer favorável ou não, favorável com restrições, certo? Mas ele não vai julgar, né? Porque teoricamente eu posso até ter um parecer desfavorável, mas em razão de conveniência e oportunidade, o Congresso Nacional aprovar uma conta. Por quê? Porque quem julga o presidente da República é o Congresso Nacional, o Poder Legislativo não é o Tribunal de Contas. Ao contrário, que aconteceria com você, né, que fosse gestor de uma OS que tivesse recursos públicos federais, né, em que o Tribunal de Contas não só, né, vai apreciar as suas contas, mas vai fazer mais, vai julgá-las, né, se estão corretas ou não, certo? Então, aí uma grande, né, distinção aqui do limite do poder do Tribunal de Contas e é um dos artigos, né, que mais caem aí sobre esse assunto. 2. Julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens públicos, né, de administração direta e indireta, incluindo fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo poder público, né, e as contas daqueles que derem perda ou extravio ou outra irregularidade que resulta em prejuízo ao erário. Claro que estou lendo rapidinho, a gente já viu isso, mas só para você destacar a importância. 3. Apreciar para fins de registro a legalidade dos atos de admissão de pessoal. Então, contratou alguém, o Tribunal de Contas vai confirmar, né, se é o caso, se passou no concurso direitinho, né, e dentro da documentação, entre outras coisas. Realizar por iniciativa da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de comissão técnica, inquérito, inspeções, auditorias, né, então ele vai fazer uma averiguação a pedido. Fiscalizar as contas nacionais de empresas nacionais, então o Brasil não é sócio da Itaipu, né, que é uma supranacional do Brasil e do Paraguai, o Tribunal de Contas vai fiscalizar essas contas, né, por exemplo, né. Fiscalizar a aplicação de qualquer recurso repassados pela União mediante convênio, né, então a União passou para o município através de um convênio, fiscaliza também. Então veja que as atribuições, né, do Tribunal de Contas são várias, né. Acho que a gente não falou na aula passada, é importante. Quem pode ser ministro do Tribunal de Contas? Né? Existe uma regra, né? algumas regras nesse sentido, né? Como que o Tribunal de Contas é formado e quem poderão ser os seus ministros. Né? Artigo 73 vai trazer essas informações aí para a gente, lá da Constituição Federal também. O Tribunal de Contas, né? Da União, coloquei para você, é integrado por 9 ministros, aí essas decorebas aí você sabe que para concurso cai, né? Quantidade de ministros, STJ tem 33, não sei quantos tem quantos, né? Tem que saber essas decorebas. Tribunal de Contas da União, 9. Tem até alguns professores de cursinho que fazem musiquinhas, não sei se você já viu isso. De jurisdição em todo o território nacional, exercendo no que couber as atribuições previstas no artigo 96. Os ministros do Tribunal de Contas da União serão nomeados entre brasileiros que satisfaçam as seguintes condições. Algumas coisas são parecidas, né, com outros cargos, outras são específicas dos ministros do Tribunal de Contas. Verifique, né? 1. Mais de 35 anos e menos de 65 anos de idade. 2. Idoneidade moral e reputação ilibada. 3. Aqui específico, hein? Destaco para você. Notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos e financeiros ou de administração pública. Também específico, inciso 4, mais de 10 anos de exercício de função ou de efetiva atividade profissional que exija os conhecimentos mencionados no inciso anterior. Né? Então, esses incisos 3 ou 4 aqui, né, diferenciam, né, os membros do Tribunal de Contas da União. Tá? Aí tem a percentual, né? Os ministros do Tribunal de Contas serão escolhidos 1/3 pelo presidente da República, com aprovação pelo Senado Federal, sendo que 2 alternadamente entre auditores e membros do Ministério Público. Ok?
e 2/3 pelo Congresso Nacional. Então, o presidente nomeia, né, e ele vai alternando entre auditores e membros do Ministério Público, e 2/3 diretamente pelo Congresso Nacional. Tá? Então, eu sei que você quer decoreba, não tem jeito, esses percentuais, esses números, né? Mas para a prova é importante. Então, você vai fazer uma prova de concurso, né? PJ, sei lá o quê, né? Estude esses artigos, né? Esses percentuais que são importantes. Uma forma de você identificar isso também é fazendo bastante questões, que aí você vai ver que esses assuntos são cobrados e você vai acabar repetindo, né? E fixando esses percentuais aí, tá? Parágrafo terceiro, os ministros dos tribunais de contas terão as mesmas garantias, prerrogativas, impedimentos e vencimentos, né, dos ministros do Superior Tribunal de Justiça. E somente poderão se aposentar com vantagens do cargo quando tiverem efetivamente exercido por mais de 5 anos. Parágrafo. Na verdade, esse era o terceiro sem estar mudado, né? Porque eu copiei aqui do site Planalto e aí aparece a versão antiga, que era o terceiro, depois aparecem os risquinhos que eu coloquei para você, não aparece. O atual é o terceiro de baixo. Não é 5 anos, agora vai aplicar as regras de aposentadoria atual. Foi até uma emenda, né, para isso. Parágrafo 4º, o auditor em substituição de ministro terá as mesmas garantias e impedimentos dos titulares. Esses dois aqui nunca vi cair em prova não, tá bom? Voltando lá para aquele esquema, né, dos sistemas de controle, então a gente tem um sistema interno exercido pelo próprio poder, né, formado pelo próprio poder. A gente tem o sistema externo, que é do poder legislativo com auxílio do Tribunal de Contas. Eu também te disse, né, na aula passada, que o poder legislativo, além de atuar diretamente com o auxílio do Tribunal de Contas, ele também forma, né, a chamada comissão mista permanente de senadores e deputados. Comissão mista permanente de orçamento. Uma das comissões aí mais cobiçadas, né, pelos nossos queridos congressistas, porque eles vão não só fiscalizar, né, o orçamento, como importante, obviamente, mas também vão poder fazer emendas, né, também vão poder verificar despesas autorizadas, requerer esclarecimentos, né, de certo modo, pegar no pé do governo, né, e aí você sabe como é que funciona. 166 da Constituição, os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais serão apreciados pelas duas casas do Congresso na forma do rendimento comum. Essa forma do rendimento comum é a comissão mista que eu te falei aí, né? Parágrafo 1º, caberá a uma comissão mista permanente de senadores e deputados. 1. Examinar e emitir parecer sobre os projetos referidos nesse artigo e sobre as contas apresentadas anualmente pelo Presidente da República. E 2. Examinar e emitir parecer sobre os planos e programas nacionais e regionais setoriais. Ok? Então, eu tenho aí, né, eles fazendo pareceres. Tiver uma emenda, né? Põe mais recursos para a saúde aqui, tira dali, né? Quem vai apreciar? Essa comissão. As emendas serão apresentadas na comissão e sobre elas emitirá parecer. Então, é muito forte, né? O congressista que faz parte dessa decisão, porque ele, de certo modo, né, está influenciando na onde vai ser o gasto do dinheiro público, tá? Então ele vai olhar, né, essas despesas e vai poder, inclusive, né, autorizar despesas, requerer esclarecimentos, como a gente já comentou. E por fim, né, eu tenho ali o sistema privado, né, ou seja, o particular, qualquer pessoa que identificar uma irregularidade deve, né, pode comunicar ao Tribunal de Contas. Então a doutrina chama isso de sistema de controle privado, ok? Fundamento está no artigo 74, parágrafo 2º da Constituição Federal. Então, vou colocar aqui de novo para você, né? 74, já vimos, né? Fala do sistema de controle. E o parágrafo 2º vai trazer o sistema de controle privado. Qualquer cidadão
partido político, associação ou sindicato é parte legítima na forma da lei denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União. Esse é o chamado sistema de controle privado. Ok? O que a gente também viu na aula passada? Né? Que esse sistema de controle, ele vai ter alguns princípios, né, que devem ser observados, princípios da segregação das funções, né, ou seja, o servidor que fiscaliza não pode ser o mesmo que realiza os gastos, né, porque então teria aí um problema nesse sistema de fiscalização. O custo-benefício vai se verificar, né, se a onerosidade daquela fiscalização, se vale a pena, a aderência das normas, então a atividade de fiscalização e controle, né, tem que estar ligada no ordenamento jurídico legal vigente, o princípio da oficialidade, ou seja, não há fiscalização, né, se não seguindo os parâmetros objetivos da lei. Falamos também, né, que a fiscalização vai ser sobre a legalidade, né, já vimos isso, sobre a legitimidade, sobre a economicidade. Isso está lá no artigo 70, certo? A fiscalização, né, ela pode ser contábil, pode ser financeira, também já vimos isso. Deixa eu ver se faltou alguma coisa aqui para a gente falar. Também é importante lembrar, né, acho que já falei isso, né, que a fiscalização, né, do Tribunais de Contas em relação ao Poder Executivo Federal é apenas de, né, apreciar e não de julgar, então isso aqui também é bastante importante para fins de prova. Ok? Também é importante, identificada a ilegalidade, né, o Tribunal de Contas vai poder aplicar sanções. É bem legal, né? Bem importante. Então, o Tribunal de Contas pode aplicar sanções. Ele pode aplicar multa, então, proporcional ao erário. Então, você desviou 10 milhões e você vai pagar 20, por exemplo, né? Então, isso é uma atribuição, né, importante aí do Tribunal de Contas. E, além de aplicar a multa, né, a sua multa ela é um título executivo extrajudicial. Isso aqui é importante também. O que é um título executivo, né, extrajudicial? Né? Ou melhor dizendo, o que significa dizer que a multa aplicada pelo Tribunal de Contas ele tem eficácia de título executivo? A lei atribui a alguns documentos, por exemplo, a multa do Tribunal de Contas, né, aplicada, a eficácia de título executivo. Então, outro exemplo de título executivo seria um cheque, né, uma duplicata, uma nota promissória, um contrato com 2 testemunhas, uma escritura pública, a CDA lá do Direito Administrativo já estudou? Acho que ainda não, né, Direito Tributário, certidão de dívida ativa, certo? Então, eu tenho uma devo para a prefeitura, ela me escreveu um dívida ativa e está me executando, né? Por que ela faz isso? Porque ela tem um documento, né, um título, mesma coisa que documento, com eficácia executiva. Em resumo, né, alguns documentos possuem eficácia executiva e outros não. O que significa dizer que um documento possui eficácia executiva? Significa dizer que o seu titular pode executar. Significa dizer que o titular pode levar esse documento ao juízo e exigir o seu cumprimento. Né? Executar é isso, é exigir o seu cumprimento. Então, se você deu um cheque de 10 mil reais e não pagou, né, estando esse cheque no prazo de execução, né, ou seja, ele ainda tendo eficácia executiva, o credor vai até o judiciário para obrigar você a pagar os 10 mil. Então você, né, devedor de um título executivo, vai ser intimado para pagar aquela dívida em 3 dias, certo? E se você não pagar, o judiciário, né, o Poder Judiciário, o juiz, ele vai tomar medidas para obrigar você a cumprir aquela decisão.
Então ele vai penhorar a sua conta, ele vai penhorar um carro que você tem, ele vai penhorar o imóvel que você tenha, né? Vai utilizar dos convênios, né? Renajude, Infojude, para cumprir aquela obrigação que está prevista no título. Ok? No meu exemplo, é uma obrigação de pagar, né? Mas pode ser uma obrigação de fazer, pode ser uma obrigação de não fazer, né? Então, as obrigações contidas no título, por sua natureza, por eleição da lei, né, possuem eficácia executiva. De novo, significa dizer que o titular desse título vai apenas e tão somente requerer ao juiz que ele cumpra, né, que ele faça cumprir aquele documento. Então, ter um documento com eficácia executiva é muito bom. Por quê? Porque você, né, vai ao judiciário, caso a pessoa não cumpra voluntariamente, óbvio, apenas e tão somente para exigir o cumprimento daquele documento, ok? Muitas vezes alguém lhe deve alguma coisa, né, pensando aí na questão do pagamento de novo, mas só que aquele documento não tem eficácia executiva. Então, primeiro você tem que ir até o judiciário e requerer o conhecimento do seu direito. Então, imagine que você pegue um dinheiro emprestado comigo e eu faça uma confissão de dívida, né? A confissão de dívida, né, se não for um contrato assinado por duas testemunhas, ela não tem eficácia executiva. Então você pegou, me empresta um dinheiro, tá bom, eu vou lá e deposito o dinheiro na sua conta. Então nem sequer tem o documento, tem só o depósito na sua conta e a mensagem do WhatsApp. Tem um direito aí, né, de crédito a receber? Tenho. Só que esse direito não está consubstanciado, né, traduzido em um documento de eficácia executiva. Então eu vou ter que ir até o judiciário, comprovar o meu direito com depósito, com WhatsApp, eventualmente com testemunha, né, com as mensagens, e no final o juiz vai dar uma sentença dizendo que aquele direito existe, certo? Vai reconhecer o meu direito. Então por isso que a chamada ação de conhecimento do direito, ok? Só ao final, quando o meu direito tiver conhecido, que eu vou ter um documento com eficácia executiva, que é a sentença. A sentença possui eficácia executiva, né? É um título executivo judicial. E aí, se a pessoa não pagar voluntariamente aquela sentença, ela vai ser intimada, né, segundo o novo CPC, para pagar aquela sentença em 15 dias, sob pena de execução. Então, no primeiro momento, né, eu conheço desse direito, e no segundo momento, caso a pessoa não pague, aí esse documento vai ser executado. Para alguns documentos, eu não tenho essa fase de conhecimento. Para alguns documentos, eles já recebem, né, por lei, a eficácia executiva. Significa dizer que eu já vou para o judiciário para a fase final, ou seja, a fase de execução. Então, se eu tenho um cheque, se eu tenho uma multa aplicada pelo Tribunal de Contas, se não pagar, né, vai-se ao judiciário apenas para executar. Então, é importante um documento ter eficácia executiva, muito, né? Dá muita força esse documento, dá muito valor a esse documento. Esse documento ele ganha, né, uma superioridade, né, jurídica. Então, é muito importante aí, né, quando a lei diz que um documento possui eficácia de título executivo. Então, as multas aplicadas pelos tribunais de contas têm esse valor, né, têm essa importância. Então, é muito importante você saber isso, tá? Mas depois você vai estudar novamente, né, execução lá no processo civil e vai rever aí os títulos, né, executivos, quais as espécies, quais as características, como é que funciona o processo de execução, né? Uma aula, né, introdutória aí, na verdade. A gente só está falando isso para você entender o que significa a eficácia executiva da multa aplicada pelo Tribunal de Contas. O que mais? O Tribunal de Contas ele vai assinalar prazo, né, para que os órgãos e entidades adotem providências cabíveis. Estou vendo uma irregularidade aqui, né? Faça isso, né? Sob pena, inclusive, dele sustar aquele ato impugnado. Então, ele assinaliza o prazo. Se, né, o ente não cumprir, ele vai sustar o ato, certo? Ele tem poder de sustar os atos impugnados, né? Então, isso também é uma característica muito importante aí dos tribunais de contas para fins de prova, fins de concurso, né? Poder do Tribunal de Contas sustar o ato impugnado. Então, ele viu lá que a nomeação do servidor XYZ estava ilegal, né? Não podia ser servidor por causa da idade, né? Imagina mesmo, era superior à permitida, ou não cumpria qualquer um dos requisitos legais. Sinaliza prazo para atender,
E se não fizer, né, ele tem poder jurídico de sustar aquele ato. Sustando o ato, ele comunica a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal, lembrando que a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, né, no caso do Tribunal de Contas da União, é que tem, de fato, o poder de fiscalizar. O Tribunal de Contas é um membro auxiliar, né, na estrutura criada pela Constituição Federal, ok? Então, muito importante isso daqui, tá? Lá na Constituição Federal, perdão, lá na Lei de Responsabilidade Fiscal, também dá poder ao Tribunal de Contas fazer fiscalização. A LRF, lembra da LRF que a gente estudou? Lei de Responsabilidade Fiscal? No artigo 59, né, atribui a fiscalização também, o papel de fiscalização ao Tribunal de Contas. Ok? Mas né, aí não diverge do que a gente já viu aí na própria Constituição Federal. Pessoal, basicamente é isso, né? A gente finalizou aí nosso conteúdo, acho que a gente já tinha visto praticamente tudo na aula passada. Tem alguma dúvida? Alguma dúvida em relação à prova? Tá tudo bem? Então o nosso conteúdo acabou. Eu vou fazer a chamada e vou liberar vocês. Novamente, eu agradeço aí por terem me aguentado esse semestre.